amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E nesta edição, iremos falar sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Grêmio. Mais um vexame, mais uma vergonha no Campeonato Brasileiro, e dessa vez jogando dentro de casa para 15 mil vascaínos. Tem passador de pano, mau caráter, que está colocando desculpa, justificativa. O seguinte, a gente vai falar muito sobre esse jogo, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro e vamos falar também, meus amigos, sobre a situação do Vasco no mercado da bola no tocante a contratações, tá? Porque bateu o desespero geral na diretoria e a gente vai explicar o que está acontecendo. Perfeito? Você que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, por favor, se inscreva no nosso canal, porque aqui é o seu lugar. Se inscreva para a gente poder ter mais amplitude para cobrar essa cambada de vagabundo que está fazendo mal ao Gigante da Colina. Meus amigos, ontem o Vasco derrapou mais uma vez. O Vasco não conseguiu vencer com mando de campo. Vale ressaltar que anteriormente, no jogo contra o Botafogo, o mando também era do Vasco. Em termos de classificação, muito ruim, porque o Vasco jogou 2 jogos, logo disputou 6 pontos e só conquistou 1 ponto. E, meus amigos, infelizmente, tem babaca que fica colocando culpa em arbitragem. Irmão, o Vasco perdeu 2 pontos ontem dentro de casa. Não foi por conta do árbitro. Foi por conta da incompetência do nosso elenco e do nosso treinador. O Vasco cedeu um empate contra um Grêmio que estava morto, entregue em campo, com 2 substituições bizonhas do senhor Fernando Diniz. O Vasco meteu o primeiro gol no Grêmio, criou para fazer o segundo, para fazer o terceiro gol, e o senhor Fernando Diniz tirou um ponta, tirou o DVD, para colocar o Cocão para jogar com 3 volantes dentro de São Januário para segurar o jogo. Com 31 minutos. Depois ele me inventa colocar o Lloyd jogando o Hugo Moura para a defesa. Coisa que já não deu certo no jogo contra o Botafogo. Ele fez a mesma coisa contra o Botafogo, não deu certo. Jogo contra a Sul-Americana tem que se colocar na conta do senhor Fernando Diniz, que também tinha tirado um ponta para colocar um zagueiro, Maurício Lemos. Então, assim, passa também pela deficiência do elenco, pelo treinador, principalmente por essa diretoria vagabunda, nefasta. Ontem houve protesto lá em São Januário. A gente vai colocar aqui, porque tem uma parte da torcida organizada do Vasco da Gama que quer cobrar, apesar de ter ervas daninhas que tentam aí impedir esse protesto aí contra essa diretoria de merda. Vamos colocar aqui o protesto ontem em São Januário.
Aí o que acontece? Muitos vão falar, é pouco, mas é alguma coisa. Falta botar uma faixa ali para cobrar o seu Felipe, o seu Pedrinho. Amigo, aqui eu não vou passar pano com relação à situação de arbitragem, porque tá aqui os resultados do Vasco e a gente coloca aqui para você o seguinte: a última vitória do Vasco em São Januário, gente, tá? Aconteceu no dia 27 de maio contra o Melgar. E se a gente for mais para trás, a última vitória do Vasco da Gama no brasileiro, foi contra o Fortaleza no dia 17 de maio. E nesse período, o Vasco quase perdeu a vaga da Copa do Brasil para o Operário. O Vasco passa nos pênaltis. Agora o Vasco tem uma sequência contra Inter, fora de casa, CSA, Copa do Brasil, que se jogar desse jogo, perde lá, se jogar desse jeito, e contra o Mirassol. Você imagina jogar contra o Inter e contra o Mirassol. Esquece Copa Sul-Americana. Já era. Então, meu amigo, botar a culpa em arbitragem tá de sacanagem. O seu Pedro Paulo tá 1 ano para trazer um zagueiro que preste aqui pro Vasco. O seu Felipe tá brincando no departamento de futebol do Vasco. Bateu um desespero neles, porque agora eles estão fazendo o que era para ter feito no começo do ano. Por quê? Vão usar jogador como moeda de troca. Certo? O Vasco propondo aí uma troca, ou Puma Rodrigues ou Jean Menezes pelo Alan Saldívar. Jean Menezes que chegou ano passado, Vasco, 8 milhões. É uma troca. O Puma vale 10 milhões, o Jean David 8, por um zagueiro. Eles não era melhor ter feito isso no começo do ano? Bateu o desespero, irmão. Bateu o desespero. E mais uma vez o Vasco está cometendo loucura porque bateu o desespero. Eles estão tentando dar, de qualquer forma, satisfação para a torcida. Tá? Estão perdidos. O Vasco mandou uma proposta para o Lille pelo Thiago Moraes, que é uma aposta, como o Garré foi uma aposta, como o Nuno foi uma aposta, que acabou dando certo, como o Garré foi uma aposta por empréstimo com valor fixado de 11 milhões de reais. Irmão, o Vasco, se não tiver um choque de gestão aí, o pessoal tá brincando, o Vasco vai ser rebaixado esse ano. Enquanto tiver gente da diretoria aí, incompetente, conselheiro vendido, youtuber vendido, jornalista vendido e parte da torcida vendida, não vamos chegar a lugar nenhum. Estão romantizando, e pior de tudo é a declaração que o Fernando Diniz deu ontem, que ele errou, de dizer, o Vasco estou 31. Estou 31, foda-se. Foi 1-1. Você pega a tabela aqui de classificação, o Vasco tem 14 pontos em 14 jogos. Porra, é 1 ponto por jogo. O Vasco com essa média cai. Vai cair. Com essa média cai. Aqui, ó. Imagina você entrar no Campeonato Brasileiro, a culpa é da arbitragem. Você disputa 14 jogos, irmão, e você perde 8. Porra, tá de sacanagem.
Agradeço pela sua atenção, vasco neles, e a verdade prevalecerá. Tamo junto aí, pessoal. Valeu!